Olá, eu sou Ana Beatriz, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre vivendo a promessa de Deus. Em algum momento da sua vida, você recebeu uma promessa de Deus que você começou a questioná-la? Começou a pensar, será que é possível? Eu não vejo solução, eu não vejo saída, eu não acho que dê para, de alguma forma, essa promessa ser concretizada? Pois bem, assim foi com Abrão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis 12, que fala o seguinte, do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, uma primeira promessa que o Senhor fez para Abrão foi: você será uma grande nação. Mas só que Abrão, ele tinha um certo problema, que era a infertilidade. Foi aí que eu peço para você abrir comigo no capítulo 15, Gênesis 15, versículo 2, que fala o seguinte: então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que podes a contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Então o problema da vida de Abrão era a infertilidade. Ele já era casado há muito tempo, ele não conseguia ter filhos, e ele chegou a pensar que o herdeiro de tudo aquilo que ele tinha era o filho do mordomo, que ele iria ter que dar tudo aquilo que ele conquistou para o filho do mordomo, já que ele não tinha nenhum filho. Mas o Senhor fez uma outra promessa para Abrão, que é de dar um filho para ele, que sairia ali daquela união dele e da sua esposa Sarai. Só que antes de Deus cumprir a promessa, Deus simplesmente modificou o caráter de Abrão e de Sarai. Trocou o nome deles. Abrão passou a se chamar Abraão e Sarai passou a se chamar Sara. Muitas vezes em nossas vidas, antes do Senhor cumprir as promessas que Ele fez, Ele muda o nosso caráter, Ele muda coisas na gente, no nosso interior e também no exterior, para aí sim nós estamos preparados para o recebimento da promessa. Se você é pai, se você é mãe, imagine comigo, você daria um carro para um filho seu só porque ele está pedindo, sem saber, né, se ele sabe dirigir ou não, ou até mesmo sabendo que ele não tem habilitação, que ele não sabe dirigir? Claro que você não daria, porque você não iria querer ver o seu filho acidentado ou até mesmo morto. Você primeiramente pediria para ele tirar a habilitação, aprender a dirigir, para aí sim você dar aquele presente. A mesma coisa é Deus conosco, porque Deus é Pai. Ele nos ama tanto que Ele primeiro, Ele nos capacita para aí sim nós recebermos a promessa. Ele não vai dar nenhuma promessa antes que nós estejamos preparados para recebê-la. E quando o nome de Sarai e de Abrão foram modificados, simplesmente Sara, com 90 anos de idade, já não via como ter um filho, porque já não tinha mais o costume das mulheres, e ela teve uma péssima ideia de pegar ali uma empregada e fazer com que essa empregada deitasse com o marido dela para ter um filho, porque ela chegou a acreditar que aquele filho não sairia do ventre dela, sairia até de Abraão, mas do ventre dela não. E aquela empregada gerou um filho e começou uma série de problemas dentro da casa de Abraão, porque não era isso que o Senhor planejou. Cuidado com a ansiedade, cuidado com a sua falta de fé. Deus não precisa da gente para poder cumprir a promessa que Ele mesmo
fez para as nossas vidas. Quantas vezes nós pegamos e começamos a tomar o lugar de Deus, querendo que as coisas passem a acontecer da nossa forma, do nosso jeito, no nosso tempo, e quando a gente quebra a cara, quer culpar a Deus. Foi Deus que te mandou dar o passo? Se não foi Ele que mandou, continue no mesmo lugar, continue esperando a direção do Senhor e creia que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. E apesar dessa falha de Sara, Deus ainda continuou fiel àquilo que Ele prometeu e deu a Sara e a Abraão um filho chamado Isaque. Então creia que por mais difícil que pareça estar a sua vida, por mais difícil que pareça, estar para acontecer aquilo que Deus te prometeu, há um tempo determinado para todas as coisas, como diz lá em Eclesiastes 3:1. Acalma o seu coração, comece a pedir ao Senhor direção para entender os propósitos dele na sua vida e comece a caminhar segundo aquilo que ele vai te direcionar. Não se deixe ser levado pela carnalidade, pela ansiedade, pela falta de fé, pela frustração e muito menos por aquilo que as pessoas falam ao seu redor. Quantas vezes o diabo levanta pessoas para nos paralisar, para desacreditar, para anular aquela confiança que está no nosso coração. Mas o seu olhar não pode estar para um e para outro. O seu olhar tem que ser para o alto. Se revista com a bondade do Senhor, com a força que vem do alto e continue crendo que o Senhor vai cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele prometeu. Existe um tempo determinado e às vezes o tempo do Senhor não é o nosso, mas durante esse processo comece a ser moldado, se deixe ser moldado por Deus para ser preparado para o cumprimento dessa promessa. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Continue aqui, curta, comente, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque eu preciso de mais seguidores, e continue assistindo o vídeo, porque serão 5 vídeos falando sobre as promessas de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.